dia faz também sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Another old soldier was as sly as a fox. He always had tobacco in his old tobacco box. Said the one old soldier, won't you give me a chew? Said the other old soldier, I'll be hanged if I do. Save up your pennies and now put away your rocks. You'll always have tobacco in your old tobacco box. Was a feeling very bad. He said, I'll get even, I will, by gad. And he goes to the corner, takes the rifle from the peg, stabs the other soldier with a splinter from his leg. An old hen and she had a wooden foot. She made her nest in the mulberry root. She laid more eggs than any hen on the farm. Another wooden foot wouldn't do her any harm. Have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have built him an altar in the evening dew and damp. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamp. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. John Brown's body lies a-moldering in his grave. John Brown's body lies a-moldering in his grave. John Brown's body lies a-moldering in his grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
a soldier in the army of the Lord. He has gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. His soul is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He captured Harper's Ferry with his 19 men so true. He frightened old Virginia till she trembled through and through. They hung him for a traitor, themselves the traitor crew. His soul is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Queijos de Minas, já que eu viste seu mestre, eu sei por que é, a marca que usaste de capricho em primeira, na geladeira, ai, seu mestre, se não fosse a Santa Cruz Oleré, tu não tomavas fé. Ai, seu mestre. Como que nós poderíamos analisar os movimentos revolucionários de 22 a 27? Eles são revolucionários em que sentido? Eles são revolucionários no sentido que eles querem abrir uma brecha dentro do sistema. Eles querem não destruir o sistema oligárquico, que é um sistema da propriedade privada, um sistema de classe. Os tenentes não querem acabar com as classes, nem com o domínio dessas classes, que é a propriedade privada. O que eles querem é uma participação dentro do sistema. Nesse sentido, eles são revolucionários. Porque numa sociedade estanque,
numa sociedade cujas oportunidades eram mínimas, tentar uma reforma já é um movimento revolucionário. Por isso que nós não podemos confundir movimento revolucionário tenentista com movimento revolucionário operário, cuja diretriz é muito mais profunda. Mas o governo Arthur Bernardes, eu acredito que precisa ser restaurado num alto senso da legalidade republicana. É evidente que isso é extremamente complicado. Todos os governos da Primeira República participaram, se beneficiaram das limitações que a organização política tinha para o conjunto da população. No confronto entre tenentes e governo Bernardes, acho que nós devemos recusar a ver o lado bem, né, o bem generoso dos tenentes e o mal simbolizado pelo governo Bernardes. O que fica absolutamente claro em relação às propostas tenentistas é um conteúdo intensamente autoritário. Toda a visão que uma certa historiografia pretendeu atribuir aos tenentes como os grandes articuladores do progresso, os grandes articuladores de uma visão modernizadora da sociedade brasileira, eu tendo a crer que tudo isso é uma grande fabulação. É evidente que muitas das plataformas das manifestações tenentistas havia uma crítica das limitações da organização política durante a Primeira República. Todo o problema da reivindicação da verdade eleitoral, da justiça e representação, aprofundar o debate sobre a representação política. É evidente que havia indícios nesse sentido. Mas o erro que se cometeu foi tentar passar dessa crítica em relação ao autoritarismo da Primeira República, que inegavelmente também havia, para uma visão quase popular, de representação popular dos tenentes. O conteúdo autoritário contra a mobilização popular é alguma coisa absolutamente decisiva nas propostas dos tenentes. Não pode. Quem é bom já nasce feito. Quem quer fazer não pode. Quem é bom já nasce feito. O operariado é uma camada social que está numa situação bastante secundária na Primeira República. É uma situação de não reconhecimento, de poucas concessões e, sobretudo, é uma situação de pouca importância na sociedade. A classe operária, enquanto tal, pesa pouco na Primeira República. Ela ainda é relativamente frágil e ela ainda é estrategicamente pouco importante. É uma sociedade da Primeira República, uma sociedade basicamente agrária, onde o setor industrial não é ainda um setor decisivo. Isso não quer dizer, evidentemente, que não haja uma história, como eu dizia, da classe operária, que ela não se manifeste e que ela não tenha tido momentos de alta expressão, que foram todos os movimentos reivindicatórios que vão dos anos, não apenas da greve de 1917 em São Paulo, mas movimentos reivindicatórios que vão desde 1917 até 1919, com centenas e centenas de greves e de reivindicações. E nessas reivindicações estão colocadas uma série de coisas, de melhoria salarial, condições de trabalho, organização sindical, autonomia sindical, tudo isso é derrotado, digamos assim, nessa vaga de greves de 1917 até 1919. Depois disso, nos anos 20, nós temos um esboço de legislação social. Eu acho que há uma espécie de aquietamento da classe operária que sofre uma derrota nesses anos de 1917 e 1919, e há uma certa antecipação do governo, dos próprios governos da República Velha, no sentido de começar a considerar, bom, existe uma camada operária na cidade, é preciso, de alguma maneira, estabelecer instituições para essa gente, é preciso estabelecer uma legislação para essa gente. E começam, timidamente, as medidas, a legislação, a lei de férias, a caixa de aposentadoria para os ferroviários, nos anos 20, medidas desse tipo, que depois vão ser incrementadas a partir dos anos 30 em diante. Eu gostaria de dizer que eu não consigo ver uma ruptura fundamental entre os anos 20 e os anos 30 no que diz respeito à política repressiva em relação às classes populares, especificamente em relação aos setores na classe operária que tentavam se organizar de maneira autônoma em relação ao Estado. O mesmo que tinha ocorrido toda a Primeira República, e especificamente nos anos 20. Não
Não há nenhuma mudança. O que muda é que a tendência a uma política paternalista, de proteção, de manipulação, se torna intensamente mais sofisticada. Porque senão, 1930 fica como um imenso milagre. Isso é engano, isso é um logro da 1930 como uma grande ruptura liberadora. O Estado, na República, né, desde a primeira década, além de ter, em relação à classe operária, uma visão conspiratória, a subversão da ordem, os agitadores estrangeiros, a escumalha social da Europa, que com tolerância vem para as nossas fábricas, além dessa atitude policial repressiva, o Estado, desde o princípio da República, tenta realizar uma política de manipulação em relação às classes operárias. Quer dizer, a política de manipulação que vai chegar ao seu apogeu nos anos 30 e 40, e com seus prolongamentos no populismo de 1950, tem a sua gênese nessas práticas manipulatórias, protetoras e paternalistas, nos anos 20 especialmente, e em toda a Primeira República. Lua branca de fulgores e de encanto, e é verdade que o amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar esta paixão que anda comigo. Ai, por quem é desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito só vem arrancar. Dá-me o luar da tua compaixão. Ó, vem, por Deus, iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecia a brilhar em noite calma e congelada, a sua luz então me surpreendia. Essa ideia de que 1922, 1924 deságua em 30 é uma ideia errônea, porque
1922 e 1924 são revoluções tenentistas, como a de 23, a de 25 e a de 27 são revoluções tenentistas, enquanto que a Revolução de 1930 é o tenentismo mais movimento das oligarquias dissidentes dos estados. 30 é um movimento muito mais complexo, que canaliza descontentamentos gerais, amplos, de diversas classes, ao contrário desses movimentos de 22 a 27, que são muito mais de classe média. A Revolução de 1922 e a de 1924 representam um elo único. Uma continua a outra. Mesmo que a de 1924 represente uma ampliação em número e em ideias revolucionárias. Nós não podemos separar uma da outra. Muitos dos elementos que participaram em 1922 vão retomar a série revolucionária em 1924, mas só que agora a participação será mais ampla em outros estados e nós vamos ver aparecer alguns movimentos revolucionários de cunho social, como vai se dar no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Sabemos muito bem que em 1922 não há a mínima proclamação ideológica do movimento, mesmo que seja num simples manifesto. A única coisa que sabemos é que o Siqueira Campos, no hospital, depois de ferido, diz palavras de condenação ao regime existente. Mas em 1924, nós vamos ver aparecer formulações ideológicas dos objetivos revolucionários. Em julho de 24, no Amazonas, o tenente Ribeiro Júnior vai fazer proclamações de caráter social bastante profundo, uma certa característica até dita comunista, e no Rio Grande do Sul nós vamos ver Luiz Carlos Prestes, em outubro de 1924, lançar um manifesto onde ele objetiva reforma social.
começo é ofensiva, no começo ela toma conta da capital paulista e ela se estende pelo interior paulista. Essa revolução se vê limitada geograficamente dentro de São Paulo e ela não tem condições de se estender ofensivamente para o Rio de Janeiro. Então nós vamos ver que os revolucionários vão passar da ofensiva para a defensiva. E da defensiva eles vão passar para uma fuga, para uma tentativa de levar a revolução para o interior do Brasil. Em 1924 representa uma consolidação da ideia revolucionária, consolidação de um plano revolucionário. Nós deixamos de lado aquele movimento espontaneista que foi 22 para pensarmos num movimento militar muito mais extenso, o número de adesões é muito maior e o objetivo estratégico é muito mais definido. Todas as revoltas tenentistas eram intensamente antipopulares. O medo da massa, o medo de que o populacho, como eles diziam, assumisse o controle, era alguma coisa que deixava em pânico os tenentes. Juarez Távora tem textos claríssimos a esse respeito. Esse medo da massa é um elemento absolutamente presente nas manifestações tenentistas. O que o Antônio Carlos dizia em volta da Revolução de 30, fazer a revolução antes que o povo a faça, essa podia ser a divisa dos tenentes. Os tenentes não tinham o menor interesse em mobilizar a classe operária. A vocação, a compulsão tutelar e paternalista dos tenentes é alguma coisa que cada vez mais me surpreende. Não? Os tenentes não trazem um programa democrático. O projeto dos tenentes é autoritário, não é? É estatizante. Todo o elogio que se faz do papel que o Estado possa vir a desempenhar, o entusiasmo diante das posições nacionalizantes, né, no sentido estatizante dos tenentes, é uma proposta numa vertente intensamente antidemocrática. Não se pensam os controles democráticos sobre essa atuação do Estado. Para resumir, o confronto tenentes-governos na Primeira República, especificamente os governos de Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, não é um confronto entre uma visão democrática e uma visão autoritária da sociedade. Isso é o logro que a historiografia pós-30 pretendeu fazer passar. No caminho da tua China, ai meu beijo não dá. Vivia você ter sede, ai meu beijo não dá. O Rio Grande do Sul, ai meu beijo não dá. Declarou revolução, ai meu beijo não dá. Como que nós poderíamos analisar a coluna Prestes? É um fato heróico. Essa coluna vai sair da Foz do Iguaçu em março de 1925 e vai internar na Bolívia 2 anos depois, em fevereiro de 1927. Não podíamos esquecer que o feito militar é extraordinário. Eles nunca foram derrotados. A coluna percorreu mais de 24 mil quilômetros, conseguiu vitórias militares retumbantes, conseguiu enganar o inimigo de uma maneira contínua. Foi obrigado a fugir de muitas batalhas. Esse heroísmo, praticamente, foi nulo, porque se deu de uma maneira isolada. Eu dizendo que os tenentes não eram democratas e tinham uma mensagem autoritária, eu não quero dizer que eles não tenham tido lances de grande heroísmo na história brasileira. Em 1922, a caminhada dos 18 do Forte é um feito épico
incontestável. A coluna Prestes-Miguel Costa é um grande feito militar, sem nenhum favor. Agora, não foi uma guerrilha popular? A articulação da coluna com as populações, houve rasgos de generosidade, de intervenção em injustiças, denúncias de opressão, isso houve, efetivamente. Mas não foi a grande marcha chinesa. Essa avaliação mais cuidadosa do tenentismo não implica reduzir os rasgos de coragem, de heroísmo que eles deram prova. Acredito que uma coisa não afeta a outra. Pra fazer essa moda curta, que meu bem, que não dá. O Rio Grande do Sul, que meu bem, que não dá. Declarou revolução, que meu bem, que não dá. E a moda muito comprida, que meu bem, que não dá. É obrigado a pagar multa, que meu bem, que não dá. O Rio Grande do Sul, que meu bem, que não dá. Declarou revolução, que meu bem, que não dá. O estado de São Paulo, que meu bem. Hoje em dia, se resolve os caprichos da mulher. Dá-lhe o sangue que lhe rouba a anemia, dá-lhe tudo que a beleza lhe requer. Pinta, 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 melindrosa. Pinta, 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 pinta bem. Quem não torna em sua face cor-de-rosa, pinta o sete lá na rua com alguém. Pinta, 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 melindrosa. Pinta, 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 pinta bem. Quem não torna em sua face cor-de-rosa, pinta o sete lá na rua com alguém. É que existe uma enorme concorrência, uma enorme disputa pelos mercados latino-americanos entre duas potências, uma em decadência e uma em emergência, no caso, a Inglaterra e os Estados Unidos, respectivamente. Desde o começo do século, essa luta começa a se instaurar, essa luta ganha contornos mais nítidos no curso da guerra, e quando termina a Primeira Guerra, é mais ou menos claro que o capitalismo americano vai se tornando cada vez mais hegemônico na América Latina. E essa luta continua, essa luta tem reflexos no Brasil. O que não quer dizer que a gente possa estabelecer uma relação de causa e efeito muito simples entre imperialismo inglês e República Velha de um lado, imperialismo americano, Revolução de 30 de outro. Todas essas fraturas da história brasileira envolvem compromissos. Nós não estamos diante de uma revolução social. Os americanos não têm nenhuma razão para se colocar em favor de A ou de B. Os americanos estão, nesse momento, em 1930, profundamente interessados na estabilidade, na ordem, na manutenção da ordem, na inexistência de uma subversão social. De qualquer maneira, o governo Washington Luiz representa a ordem, a velha ordem republicana. Essa ordem vai ser quebrada por uma revolução que não se sabe muito bem o que seja. E se nós pegarmos hoje os dados conhecidos da correspondência consular americana, nós veremos que existem recomendações expressas do secretário de Estado norte-americano, Stimson, no sentido de que não se vendam armas para os revolucionários, não se dê apoio aos revolucionários. Eu diria que, na melhor das hipóteses, digamos assim, os americanos ficam, do ponto de vista do Estado, do governo americano, ficam um pouco em cima do muro. Não estamos mal com a República Velha, vejamos o que é esse novo que vem aí. É preciso lembrar o contexto daquele tempo, quando se dizia, por exemplo, que a Revolução de 30 era uma coisa que se especulava naquele tempo, a velha oligarquia especulava com isso. A Revolução de 30 vai trazer no seu bojo a semente do comunismo. Tudo isso era uma fantasia, mas até que essa fantasia
descesse, até que a poeira baixasse, que a fantasia ganhasse o nome do que ela era uma simples fantasia, muita dúvida podia existir. Isso que eu disse não elimina o fato de que setores privados americanos, da grande empresa americana, notadamente o pessoal da carne no Rio Grande do Sul, tenha apoiado a Revolução de 1930 e tenha procurado se beneficiar dela. E uma das razões para isso, certamente, seria o fato de que eles esperavam ter um acesso mais forte ao poder, porque, afinal de contas, a velha oligarquia da República Velha representava mais diretamente os interesses do café, que eram interesses não só nacionais, como internacionais também. Mesmo que não tivesse ocorrido a Revolução de 30, essa tendência à predominância do capital americano no Brasil teria ocorrido. Não foi só a mudança ao nível político que propiciou isso. É a economia internacional. São as relações internacionais. O papel da Inglaterra se alterando nos anos 30, que é uma consequência longínqua da emergência dos Estados Unidos na arena internacional depois da Primeira Guerra Mundial. Não é alguma coisa que ocorre só no Brasil. Algumas formações na esquerda, nessa época, tentaram ver a Revolução de 30 como um conflito entre o capital inglês e o capital americano. Washington Luiz, marionete da City Londrina, e o Getúlio, o marionete da Wall Street. Isso é uma bobagem. Enquanto o câmbio vai caindo, dando ao povo o que falar. De oposição que não perde ocasião, de respeito perde o jeito e diz que a coisa vai quebrar. Paulista se mata, o homem de fato e no palácio das águias olha, e o povo ele foi super. Paulista se mata, Bom, essa situação vai se alterar quando Washington Luiz é eleito presidente da República e vai governar o país entre 1926 e 1930. Washington é o chamado paulista de Macaé, ele é nascido no estado do Rio, mas é um homem de São Paulo, um homem que fez toda a sua experiência política em São Paulo. E Washington vai sustentar o setor cafeeiro de São Paulo e vai se entender com o setor cafeeiro de São Paulo. Mas aí entra um dado novo, no fim dos anos 30. E esse dado novo é a crise de 29 e é a grande crise econômica e financeira do país. Então o setor do café quer uma opção de coisa, quer a moratória para pagar suas dívidas, quer as emissões, quer o socorro. E o Washington Luiz tem uma política de tentar preservar as finanças do Estado no meio de uma gigantesca crise. E aí nós então temos um grande desentendimento entre o setor do café e o governo federal presidido por Washington Luiz. E eu acho que isso foi um fator que ajudou muito os revolucionários de 30, esse desencontro entre o setor do café e o Washington Luiz, quando a gente sabe que o setor do café tinha sido o grande sustentáculo do presidente Washington Luiz, que foi deposto em 1930. E não tem troca e tanto morno vem causando, que o povo vai já mudando direitinho pro caju. Sem que eles passam mais ladeira, com conforto, pelo ar vão viajar quando chegar no caô. Paulista se mata, o homem de fato e no palácio das águias, olha, o povo ele foi sofrer. Paulista se mata, o homem de fato e no palácio das águias, olha, o povo ele foi sofrer.
Eu não sou como a cigara, eu não sou como a cigara. É a rabeira que sou. Uma cigara que cantando passa o dia. Viva, moçada, olha aí, chato. Até firme, caboclo. Cadê o senhor patrão? Ai, cadê o senhor patrão? Vai que a pinga já vem já. Por exemplo, em São Paulo, os empresários, no setor têxtil, que era o maior, tinham uma lista negra dos operários indesejáveis, que eles chamavam, esse é o termo da época, os indesejáveis. Os empresários, no início, faziam isso de uma maneira muito improvisada, cada um fazia sua lista negra e fazia um certo intercâmbio de informações. Quando foi criado o Centro das Indústrias de Fiação e Tecelagem de São Paulo, no centro se estabelece uma central de listas negras. Então, cada empresa mandava sua lista negra, essa lista negra, as listas negras eram consolidadas, e o centro enviava um boletim regular, dizendo fulano de tal, foi despedido da fábrica tal, de modo a esses operários não serem contratados. Eles dizem, a alegação deles é que eles estavam preocupados com os furtos. Na verdade, o furto era uma categoria muito larga, em que a indisciplina, os militantes, as lideranças da greve entravam. Em 1927, é o DOPS que vai assumir esse papel. E as circulares do centro dizem, olha, os nossos consórcios não precisam continuar mandando as suas listas negras, porque o DOPS assumiu esse papel. Então, a identificação dos indesejáveis é transferida para o DOPS. Isso não é absolutamente modificado depois dos anos 30. Essa identificação continua sendo rebuscada. Logo depois de 1930, o governo provisório cria uma delegacia especial de combate ao comunismo, depois de 1930. Do depoimento dos militantes comunistas e de outras tendências depois de 1930, não há nenhuma alteração, mas nenhuma alteração no tratamento dos militantes operários que atuavam nos anos 20. Quer dizer, eles continuam a ser perseguidos. É a rabeira que sou. Uma cigara que cantando passa o dia. Viva, moçada, olha aí, chato. Até firme, caboclo. Cadê o senhor patrão? Ai, cadê o senhor patrão? Vai que a pinga já vem já. Senhor patrão, a essa vai é pra avançar. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. Ó seu doutor, não vende não, nem deu cavaco. Ó seu doutor, viver assim é um buraco. Ó seu doutor, não vende não, nem deu cavaco. Ó seu doutor, viver assim é um buraco. Quem sobe lá para o puleiro, especificado galinheiro, só pensa num bom companheiro, a fim de ser Por ser de veras conhecida, palavra eu ando aborrecida. Em qualquer lugar, quando a passear, sou muito perseguida. O meu tormento não tem fim, nunca pensei sofrer assim. Velhos e mocinhos pedem-me beijinhos, dizendo enfim.
nunca tem velhinho. Meu felizão, pegou-me na mão, sem volta, sem fim. E quando olhei admirada, até parece encantoada. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness, and I guess all those things we've always pined for. Gee, I'd love to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, that I can't give you anything but love. paulista, é sim senhor, falsificado, é sim senhor, cabra farrista, é sim senhor, matriculado, é sim senhor. Ele é estradeiro, é sim senhor, habilitado, é sim senhor, mas do cruzeiro, é sim senhor, povo morado, é sim senhor. Vem, 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 pra ganhar vintém, vem seu Julinho, vem, aproveitar também. Vem, 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 pra ganhar vintém, vem seu Julinho, vem, aproveitar também. Então, se a gente dissesse que a Revolução de 1930 foi um golpe da burguesia, a gente está implicitamente dizendo que havia uma burguesia que foi um ator essencial na Revolução de 1930 e deu esse golpe no seu próprio benefício. Ora, isso realmente não ocorreu. Se alguma burguesia existe estruturada no Brasil daquele período, é a burguesia de São Paulo. E essa burguesia de São Paulo, nos seus setores mais representativos, não se coloca ao lado da Revolução de 1930, mas se coloca contra a Revolução de 30, se coloca em defesa do governo Washington Luiz. Isso significaria que a Revolução de 30 não tem nada a ver com o processo de implantação
do capitalismo no Brasil? Não significa isso. Pelo contrário, a Revolução de 30 é um dos momentos da constituição do capitalismo no Brasil, e quando nós falamos em constituição do capitalismo, nós dizemos, sobretudo, é um dos momentos da constituição do capitalismo industrial no Brasil. Mas isso se faz de uma maneira mais complexa, mais difícil, do que a simples imagem de uma classe social burguesa, a famosa burguesia nacional, agindo como um agente transformador diretamente atuante na Revolução de 30. Pensar que a burguesia industrial tenha agido como atora é um pouco uma ideia que se criou depois dos fatos, um pouco como consequência do que veio depois. Quer dizer, como depois de 30 veio a industrialização, se disse, bom, então necessariamente a burguesia industrial, os industriais, realizaram a Revolução de 30 no seu interesse. As consequências da Revolução Soviética no Brasil não podem ser desprezadas. A criação do Partido Comunista do Brasil em 1922, que não quer dizer que seja uma mágica que também ocorreça, que o Partido Comunista do Brasil é fundado e, de repente, o movimento operário muda de qualidade. A ruptura no interior do movimento anarco-sindicalista, com a criação do Partido Comunista, foi um debate importante ao nível das lideranças operárias, da militância operária. Mas não são só os anarco-sindicalistas e os comunistas, mas a emergência também ou a consolidação de um setor sindical disposto a transar com o Estado, que os anarquistas e os comunistas chamavam de amarelos, esses sindicatos amarelos, que vão ser os precursores dos sindicatos pelegos, que é uma velha tradição na República desse sindicato pelego disposto a transar com o governo, uma perspectiva reformista. Esse setor também estará bastante presente nos anos 20. Criando as possibilidades, eu acho que talvez esse seja o elo perdido, as possibilidades da existência do sindicato de Estado depois de 1930. É preciso também não reduzir ao sindicato oficial, o sindicato de Estado, implantado depois de 1930, à política autoritária do Estado. Se não houvesse nenhuma abertura, nenhuma possibilidade de articulação embaixo, esse sindicato não colava. Esta mulher há muito tempo me provoca. Canela, canela, é perigosa.
goza, fala mais que pata-choca. Canela, canela, fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. Fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. Agora deu para falar abertamente. Canela, canela, é intrigante, tem veneno e mata gente. Canela, canela, fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. Fala, língua de trapo, pois da tua boca eu... Brasileiro, neste disco, que é o milagre da ciência, venho te pedir realizar comigo o milagre nacional. Compreenderes neste século que o sangue que verteste e a lágrima que derramaste deve fecundar o sonho de uma humanidade melhor. Sempre neste teor é que deves interpretar os livros que lês, os discos que ouves, a poesia que amas e a música que te delicia. Este século não deixa ao homem que ele se entretenha em vãs contemplações, em prazeres vãos. A hora é bem rude e o século bem forte. Ser rude como o teu século e forte como a tua hora, para realizar na pátria americana o sonho de uma humanidade nova. Sobretudo, não esqueças nunca que neste rincão, onde te plantaram como guarda de tantas reservas e riquezas humanas, um novo espírito internacional deve presidir a ideia da pátria antigamente hostil, transfeita na pátria acolhedora, na pátria comum. O amor nacional deve no teu coração acender a chama que devorará o preconceito do velho patriotismo e calcinará todas as regras que fechavam de homem a homem o caminho na sociedade universal, que começa na boa troca e acaba no grande amor.
eles viram que o barbado não dormia, deu-se a melódia na minoria. Antônio Carlos, quando entrar, já não podia. Para os mineiros, então dizia: harmonia, harmonia, chamem um Getúlio que é uma ducha de água fria. Harmonia, harmonia, chamem um Getúlio que é uma ducha de água fria. Enquanto isso, seu Getúlio já escrevia suas anetas, Virgem Maria. Escrita em turco, aquela carta parecia, nas entrelinhas é que se lia: harmonia, harmonia, quero o cadete, mas fingi que não queria. Harmonia, harmonia, quero o cadete, mas fingi que não queria. Zé Bonifácio não perdeu ainda a mania de que é o barbado. Só é possível a imposição do nome de Júlio Prestes por Washington Luiz devido à política do café com leite, porque os grandes estados entravam em acordo entre si para quem iria suceder o atual presidente. Havia sempre uma troca entre São Paulo e Minas, mas Washington Luiz pretende continuar a sua política de valorização do cruzeiro, isto é, valorização financeira, e para isso ele pretende que um paulista continue a sua política. E contra a vontade de Minas, ele consegue impor a candidatura de Júlio Prestes. Esse fato, que em época normal seria resolvido por essa imposição de força pelo atual presidente da República, ela não é possível porque a crise dentro do sistema oligárquico já é profundo e existe no país toda uma situação revolucionária que são as revoltas de 22 até 1927 e uma insatisfação geral dentro do país por causa de uma situação que vai se tornando cada vez mais crítica do ponto de vista social e do ponto de vista político. Ó seu soninho, na terra do leite grosso, bota seta no caminho, e o paulista é um colosso. Puxa a garrucha, fica firme na estrada, e começa o puxa-puxa, faz o seu leite coalhada. Seu Julinho veio, seu Julinho veio, e o mineiro lá de cima de cuidar. Seu Julinho veio, seu Julinho veio, vem mais puta, muita gente a te chorar. Uma coisa que é característica das grandes cidades brasileiras, no fim dos anos 20, 1930, é esse fenômeno da mobilização popular. Esse fenômeno da mobilização de gente, que pode não ser o povo mais pobre, mas é o fenômeno de muita gente, porque a classe média forma já um contingente numeroso também, de um público muito grande, de um público que vai a comício e que inclusive se interessa por votar. Quer dizer, a porcentagem de votação do pleito de 1930 é muito mais alta, é a porcentagem mais alta de toda a história republicana brasileira até então. Então, esse fenômeno de mobilização da população em torno dos temas políticos, dos episódios políticos, inclusive esse impulso da população urbana por participar dos fenômenos políticos, é uma coisa muito característica dos anos 20, sobretudo no fim dos anos 20 no Brasil e no início dos anos 30.
do meu irmãozinho mineiro, seu Julinho é que vai ser. Porque cidade Julinho é um caboclo brasileiro, brasileiro como quer. Tudo mais é gauchada, tudo mais não vale nada, meu irmãozinho gaúcho. Se tu amarra a cabaiada, vendo as coisas mal paradas, não aguenta com refúgio. Getúlio, você tá comendo bola. Não te mete com seu Júlio, não te mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola. Getúlio, você tá comendo bola. A formação da Aliança Liberal, isto é, a formação de um grupo de oposição à vontade imposta por Washington Luiz, quando indica Júlio Prestes, a formação da Aliança Liberal permite que os descontentes com a situação se reúnam em torno de uma plataforma política vaga, mas que, apesar de ser milíflua, apesar dela não definir com precisão todos os objetivos necessários, ela representa um não à situação dominante. Não se mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola. Getúlio, você tá comendo bola. Não se mete com seu Júlio, não se mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola. No dia 1º de março de 1930, as eleições deram vitória a Júlio Prestes contra Getúlio Vargas, com mais de 700 mil votos a favor de Júlio Prestes, nos estados dominados pela Aliança Liberal, isto é, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, a vitória era total do elemento Getúlio Vargas, porque as máquinas eleitorais coronelistas tinham manejado o voto a favor do seu candidato. Mas no resto do Brasil, a máquina coronelística agira a favor de Júlio Prestes. Do ponto de vista eleitoral, a vitória de Júlio Prestes era fato consumado. E o próprio Getúlio e o próprio Borges Medeiros acabaram acatando a decisão eleitoral. Se Júlio Prestes subisse ao poder, o sistema dominante não seria de maneira nenhuma atingido. Diante disto, eles procuram os tenentes que estão no exílio e que realmente estão interessados numa nova revolução, eles procuram esses tenentes para ver se seria possível um movimento revolucionário contra Washington Luiz e contra a posse de Júlio Prestes. Essa aliança acaba se frutificando com a morte de João Pessoa. Essa morte não tem nada a ver com o problema político imediato, porque João Pessoa foi assassinado por razões pessoais, de lutas políticas internas dentro da Paraíba, e não por causa do pleito. Só que esse assassinato toma um caráter político, é transformado num incidente político. E esse incidente político reacende toda a ideia da revolução. A sua ressurreição, João Pessoa, o seu corpo varonil, vive ainda no coração do Brasil. Paraíba, ó rincão pequenino, como grande esse homem se fez. Pois em ti cabe todo o destino, todo orgulho da nossa altivez. João Pessoa, bravo filho do sertão, toda a pátria espera um dia a tua ressurreição. João Pessoa, o teu busto varonil vive ainda no coração do Brasil.
Seguramente eu não diria, a Revolução de 30 é uma revolução das classes médias. Porque quando a gente diz a Revolução de 30 não é uma revolução das classes médias, o que eu quero dizer com isso? Não é uma revolução da classe média no sentido de que não é a classe média que vai para o poder. Não é o Brasil não vai ser um Brasil de classe média, o Brasil de 1930. O Brasil de 1930 vai ser um Brasil de classes mais altas do que as classes médias. São eles que detêm realmente a cúpula do poder político. Mas, ao mesmo tempo, de algum modo, também a Revolução de 1930 é uma revolução que promove a ascensão de classe média. A Revolução de 30, como massa de apoio, é uma revolução de classe média. A Revolução de 30 é a classe média que se movimenta nas grandes cidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É a classe média do Rio Grande do Sul que se movimenta também. Ela é, sobretudo, uma revolução apoiada pela classe média. Isso não significa que a revolução seja uma revolução feita em favor dos interesses do conjunto da classe média. Como é que entra o povão na Revolução de 1930? O povão entra na Revolução de 30? O que é que nós estamos chamando de povão aí? Estamos chamando de povão, e eu acho que a expressão é boa, pode não ser científica, mas a expressão é boa, porque ela corresponde um pouco a essa plebe brasileira. É uma classe operária onde hoje, que tem muita rotatividade, onde hoje o sujeito é operário, amanhã ele vai pegar um biscate no pequeno emprego, ele vai ser engraxate, depois ele volta para a fábrica, ele vai ser faxineiro. Enfim, é isso, esse é que é o povão. Como é que entra esse povão, como ele era em 1930, um povão tão diferente também do que ele é hoje? Como é que ele entra realmente no processo da Revolução? Eu acho que os dados que nós temos, as imagens que nós temos, mostram que ele entra muito pouco. O povão não entra muito nisso. O Paulo Nogueira Filho, que foi um homem da Revolução em São Paulo, foi um homem da Aliança Liberal, sobretudo, mais do que da Revolução de São Paulo, ele fala da subida dos operários do Brás para aplaudir Getúlio Vargas em 1930, na campanha da Aliança Liberal. Mas a própria descrição dele mostra que isso é um fenômeno, assim, um pouco esquisito, não é? É uma gente lá de baixo que vem e rompe aí no centro da cidade. Quem domina mesmo o centro da cidade, quem domina o centro da cidade do Rio, quem domina as grandes manifestações, realmente é a classe média, o que não quer dizer que não seja uma classe média, muitas vezes gente pobre, gente de terninho puído, funcionarinho com seu minguado salário, mas é uma gente que tem lá o seu status, que tem lá as suas pretensões, etc. Então eu acho que o povão participa pouco. Isso não quer dizer que não se possa
a gente perceber que seja possível que o povão nutrisse esperanças. Quanto à questão se o povo assistiu à Revolução de 30 como uma parada, é a frase do Aristides Lobo em relação à proclamação da República, se o povo assistiu como uma parada ou não, isso é uma outra questão. É evidente que a classe popular, a classe operária, não teve intervenção nessa Revolução de 30. A Revolução de 30 não foi uma revolução popular. Nem mesmo as classes médias, eu digo que ao nível da mobilização, ao nível ideológico, as classes médias pesaram, mas não foram as classes médias que fizeram a Revolução de 30.
vim de minha terra, vim brigado com a mulher. Em vez de vir a cavalo, eu vim mesmo de a pé. Sou filho do Rio Grande, da cidade de Bagé. Fiz uma marcha forçada, vim parar em Tararé. Itararé, Itararé, tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Itararé, Itararé, tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Espingarda, carabina, revólver, lá se quiser. Metralhadora e facão, ataque, espada e combré. Aeroplano e granada, carro forte e Chevrolet. Cavalaria e trincheira, tudo tinha Itararé. Itararé, Itararé, tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Itararé, Itararé, tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Tudo ali se reunia, general e coronel, cabo, sargento, soldado, velho, criança e mulher. A gente andava deitado e dormia mesmo em pé. Tinha cobra na picada, mas chegamos em Tararé. Itararé, Itararé, e tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Itararé, Itararé, e tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. General Juarez estava montado no corcel, dominando todo o norte, provou o que o norte é. De Sergipe ao Amazonas, o chefe bater o pé. Quando ia pra Bahia, nós ia pra Itararé. Itararé, Itararé, e tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Itararé, Itararé, e tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Viva todos nossos chefes, homens de ação e fé, que nunca temeram a morte, dizendo de onde der, vamos tomar o cacete porque o povo requer. Agora vocês me digam se é assim mesmo ou não é. Itararé, Itararé, e tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Itararé, Itararé, e tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate e café. Bring us down to old Broadway. Not a clown on Broadway. Just bubbles there. A lot of style of Broadway, Broadway, where's the smile? A million lights, they flicker there. A million hearts beat quicker there. No kind of rain on the great wide way. That's the Broadway melody. Wait a minute! Hold it! Broadway, you've got the crown of Broadway. Your trouble there, around the time of Broadway, Broadway, where's the smile? A million lights, they flicker there. A million hearts beat quicker there. No kind of rain on the great wide way. That's the Broadway melody. A Revolução de 30 é um rearranjo ao nível das classes dominantes. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Essa possibilidade do Getúlio, através da sua ousadia, através da sua liderança, ter representado o novo, mas por toda a sua carreira, ter conseguido também agregar o velho. Então você vê essa confusão de tenentes e governos que haviam reprimido os tenentes, políticos carcomidos, como se dizia na época, e políticos que tinham estado totalmente na oposição, se coligando para a realização dessa revolução. Quer dizer, a Revolução de 30 é alguma coisa que vai além dos atores.
Revolução de 30 é uma revolução que não traz no seu bojo um programa diferente dos programas das oligarquias, mesmo que na plataforma da Aliança Liberal, lida por Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, haja todo um pressuposto social, toda uma reivindicação social. Mas, no fundo, essa reivindicação social é uma concessão, mas ela não significa uma mudança do domínio político da oligarquia por uma outra classe, mas simplesmente uma mudança de um grupo da oligarquia por um novo grupo da oligarquia que tem um programa mais extenso, mais amplo. Para muita gente da classe média de São Paulo, para muita gente que estava ligado ao sistema político da oligarquia, ao sistema de empregos da oligarquia, a Revolução de 1930 representa uma derrota. Para muitos setores de classe média, que vinha geralmente, inclusive, de famílias abastadas, isso que é importante, gente que virou classe média, gente que foi classe rica e virou classe média, gente que está num processo de descenso, a Revolução de 30 representou realmente a sua revolução. E representou a sua revolução de uma maneira muito clara no crescimento do aparelho do Estado. A Revolução de 30 proporcionou, com esse crescimento do Estado, com esse crescimento dos ministérios, com esse crescimento da burocracia, proporcionou empregos para uma massa de gente que é fundamentalmente gente de classe média. Então, nesse sentido, ela vem a atender interesses de classe média. Nem se fez independência como um consentimento geral, nem se fez a república como um consentimento geral, nem a abolição como consentimento geral. Mas há um certo grau de acordo nesses vários momentos de decisão da história brasileira. E a Revolução de 30 não escapa muito dessa marca em que, ao mesmo tempo que ela é uma revolução, ela não tem um conteúdo de transformação social muito grande. Isso não quer dizer que a Revolução de 30 não tenha modificado muito o panorama social do país, o panorama político e mesmo econômico do país. Existe um país de antes de 1930, existe um país muito diferente já em 1931, 1932, há um Brasil muito diferente, embora não tenha havido uma revolução social no país. minha vida, mãezinha. O tempo que ia embora, os contos de outrora, no teu fitar
dizer umas poucas palavras, as mais necessárias, as mais comovidas que já tenha dito. Palavras que a vossa generosidade pagará e que se converterão em água, em teto, em vida, para a família dos que tombaram nos campos da luta. A eles, soldados obscuros ou chefes gloriosos, deve o Brasil a liberdade de hoje. Eles constituem a mais forte garantia de que realizaremos o prometido. Porque não sementes brasileiros ao companheiro que sonhou, que lutou e que morreu ao nosso lado. Eles são a falange anônima, humilde, tristonha, que não escutou os clarins da vitória, que não se embriagou com as palmas do triunfo, que derramou um sangue moço, quente, precioso, abdicando de todas as coisas que fazem o encanto da existência. A vossa generosidade, entretanto, seria incompleta se não se estendesse às famílias dos que caíram defendendo o governo do posto. Porque eles foram pobres autômatos, sem consciência e sem culpa. E foram brasileiros como vós, que como vós padeceram ao tempo dos tiranos. Estão cessadas as hostilidades. Cumpre reconstruir, cumpre recuperar. O Brasil deve ser uma grande fábrica, um enorme celeiro. Fábrica em que todos os operários se irmanem satisfeitos no trabalho pelo bem-estar coletivo. Celeiro capaz de suprir as necessidades do mundo. E quando nós atingirmos essa meta, quando as gerações futuras, sabias e livres, ouvirem falar na fome, na apatia, na opressão que nós outros conhecemos, será mistério lembrado os obreiros da Pátria Nova, os bravos que se foram, os soldados da Revolução. De sul a norte todos viram a intrepidez de Brasil heróico e forte arraiar num dia 3. A Paraíba, terra santa, terra boa, finalmente está vingada, salve o grande João Pessoa. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Não volta mais, não volta mais. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Não volta mais, não volta mais. A mineirada lá da terra da Coalhada vai prender a carneirada nos sertões da Mantiqueira. O Rio Grande, sem correr o menor risco, amarrou por telegrama um cavalo no obelisco. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Não volta mais, não volta mais. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Não volta mais, não volta mais.
Santiago morreu poucos anos depois dessa filmagem. Dele restaram